Dentro dos próximos minutos, você será exposto a um saber brutal, proibido, nascido nas entranhas congeladas do Gulag, não uma aula de história, mas uma dissecção da alma feminina revelada ao cruel ácido da fome, da traição e do isolamento. Sobreviventes carregaram um segredo, um padrão de comportamento feminino que desfaz contos de fadas. Essa é a verdade de Solzhenitsyn, uma armadura emocional forjada no gelo da repressão. Até pensadores brilhantes falaram de amor e lealdade confortavelmente assentados em bibliotecas, mas o laboratório real foi construído pelo NKVD, com milhões de homens despedaçados, arrancados de suas casas, esmagados pela máquina de morte soviética. E o experimento? As mulheres que ficaram, esposas, amantes, mães, os guardiãs da memória, âncoras de vida passada. Eles descobriram, no silêncio gelado, uma taxonomia sombria da psique feminina sob pressão, amor condicional, instintos biológicos que podem suplantar uma vida inteira de afeto em um instante. Esse conhecimento custou sangue, congelamento e almas quebradas. Essa é a pílula vermelha final, não extraída de fóruns online, mas esculpida no permafrost de Colima. Solzhenitsyn fez mais do que relatar a brutalidade do Estado em Arquipélago Gulag e Um Dia na Vida de Ivan Denisovich. Ele mapeou a anatomia do desespero e da traição silenciosa no íntimo de suas narrativas, revelando a crua verdade sobre lealdades fraturadas sob regimes de pura barbárie. Ele documentou com precisão implacável o experimento sociológico em seu horror mais cru. Registrou as cartas nunca escritas, os papéis de divórcio que chegaram e as histórias sussurradas em beliches congelados depois que a lâmpada se apagava. Ele nos deu os dados. Nossa missão? Decifrar o que está proibido, ultrapassar o choque e extrair princípios brutais e eternos. Não se trata de misoginia, trata-se de reconhecer padrões, esculpir com clareza gélida a mecânica do coração humano para nunca mais ser pego desprevenido. Esse saber é uma armadura, não sentimental, mas de visão clara. É ver o mundo como ele é, não como você gostaria que fosse. É o fim da traição ingênua, o nascimento da força soberana. Vamos ao momento específico que escavou essa revelação no gelo do arquipélago. Imagine um homem, chamemos de Yevgeny, brilhante engenheiro de Leningrado, sua culpa, ser promissor demais, sombra para um funcionário sem talento. Numa noite, chegam 3 batidas na porta, a prisão. O mundo se reduz ao tamanho de uma Maria Preta. Sua âncora era Ana, sua esposa real. O sorriso dela, a janela, o gesto terno. Mas ele é condenado. 10 anos de trabalhos forçados por espionagem, absurdo jurídico com gosto letal, encaminhado num vagão imundo para um campo ao norte do Círculo Ártico. Sobrevive com 15 horas de trabalho por 500 gramas de pão. Quando falha, leva só 300. Um tosse, um espinho era o suficiente para matar. A esperança? Ana. Ele escreve cartas em retalhos de papel, derrama a alma inteira, promete inocência, defenestra o tempo com promessas. Mês após mês, nada. A mente combalida forja terrores. Talvez ela esteja morta, talvez prisioneira. O medo congela mais que o inverno. 14 longos meses depois, chega uma carta, fina, impessoal, não de Ana. Do tribunal, divórcio, um bilhete singelo. Desculpe, é demais. Tenho outra vida, assinado. Ana, o mundo oblitera, o ar suma, o quarto vira preto e branco, a última muralha interna desaparece. Ele não devora o pão, dá tudo, morre desconectado do que restava de humanidade. Não por balas, mas por 4 linhas de tinta. Passa os meses seguintes como casca oca, até uma pneumonia banal consumi-lo. Uma história brutal. Mas centenas como Yevgens existem. Ele registrou com frieza clínica aquilo que mais ninguém teve coragem de ver. As cartas que nunca chegaram. Os papéis de divórcio que chegaram no gelado silêncio das celas. Os segredos murmurados em beliches que a escuridão abraçava. Ele nos entregou os dados. A nossa tarefa? Decifrar a ferrugem por trás do choque, extrair os princípios eternamente implacáveis. Esse mergulho não é misógino. É reconhecimento de padrões, olhar o deserto interno e não ser fisgado por ele. Esse conhecimento é uma armadura de olhos claros, é ver o mundo como realmente é, não como se deseja. É o fim da ingenuidade e o despertar da própria força. Então, vamos ao caso que cristaliza tudo isso.
Um engenheiro de Leningrado, Yevgeny, brilhante, promissor, rival de um burocrata medíocre. Uma noite, 3 batidas na porta. Prisão. Uma van preta como breu. Sua âncora, Ana, o sorriso dela no sacada. Ele foi sentenciado por espionagem. Abalado, transportado em vagões podres para um campo ártico. Sobreviveu com pão. 500 gramas se cumprisse as cotas. 300 se falhasse. Um espirro podia matá-lo. Durante o primeiro ano, Yev sobreviveu com pão e esperança. Escritos em papel miserável, ele derramava a alma em cada letra. Sou forte, voltarei meses sem resposta. A mente faminta forjou monstros. Será que ela morreu? Foi presa? O vazio era mais letal que o frio. 14 meses depois, chegou uma carta, gélida, burocrática, divórcio, um bilhete suicida em tinta tremida. Desculpe, não posso mais, casei novamente. A barca da resistência evaporou. Ele distribuiu seu pão, entregou a alma. A lógica do amor se ruiu em 4 linhas. Ele morreu em silêncio, consumido por uma pneumonia tonta. Mas não foi o frio que o matou, foi a traição. Não é única essa história. Solzhenitsyn documentou milhares de Yevgenys, e cada um fragmento de verdade brutal. A lealdade dela, embora vacilante, nunca foi extinta por completo. O divórcio definitivo, muitos anos depois, nasceu de um conflito diferente, entre o homem que retornou do abismo, um profeta endurecido, e a mulher que desejava uma vida normal ao lado do marido jovem que um dia amou. Mas a história dela revela o turbilhão complexo, o emaranhado contraditório de princípios humanos. Até as exceções são marcadas pela luta. O que separou uma Natália de uma Ana? Que alquimia forjou uma esposa decembrista? Solzhenitsyn sugere uma combinação sobre-humana de força interior, de amor quase espiritual que transcendeu circunstâncias materiais e, muitas vezes, um fervor ideológico ou independência absoluta de espírito que as blindou à pressão social. Elas enxergaram o homem não como sociedade o pintava, criminoso, inimigo, mas como realmente era. Sua hipergamia não era por status, era por caráter inquebrantável que o Gulag jamais teria o poder de apagar. Eis a segunda lei do segredo solzhenitsiniano. A lealdade incondicional não é norma, é anomalia histórica atribuída a uma fração diminuta de mulheres com virtudes pré-selecionadas de independência extrema e fortaleza ideológica. Você não pode esperar isso, só reconhecer. E se tiver sorte, honrar com imensa gratidão. Apostar sua sobrevivência emocional nisso seria apostar contra o sistema num jogo onde as probabilidades estão programadas contra você. Isso não é história antiga. O Gulag é a lente mais concentrada para enxergar verdades que se repetem todos os dias, em cada cidade, em cada relação. Os mecanismos estão mais suaves, lentos, insidiosos. Um homem perde o emprego, cai na depressão, adoece e perde vigor, falha ao liderar, ao manter presença forte e segura. A afeição diminui, o respeito se esvai, surgem olhares de desprezo, as palavras sutis. Eu te amo, mas não estou apaixonada. São os modernizados documentos de divórcio da Anya. É o mesmo imperativo biológico, jogado em câmera lenta no cotidiano, sem o deserto branco da Sibéria. A prisão agora é feita de expectativas sociais e elos financeiros, mas continua prisão. A traição, quando chega, fere como final. Saber disso antecipadamente é sua horma. Essa clareza transforma surpresa em desarme, dor em força. A dor cede lugar ao poder da antecipação. Esse conhecimento é sua primeira camada de armadura, mas é só o início. Porque os homens dos campos que receberam essas cartas, o modo como reagiram determinou se viveram ou morreram. E Yevgeny desistiu, morreu. E os outros? Os sobreviventes absorveram essa pílula negra, a verdade mais amarga, e a usaram como combustível para forjar algo que o Estado jamais poderia destruir. Eles reescreveram a traição final como pedra angular de uma nova masculinidade inquebrável. E a resposta, o passo crucial para dominar o segredo de Solzhenitsyn, está na forja. Vamos revelar a mente do sobrevivente, como ele redirecionou tudo, da esperança frágil depositada em corações volúveis ao bastião inquebrável da sua própria missão. Iremos expor a transformação psicológica que converteu vítimas em fênix e como você pode aplicar essa antiga sabedoria glacial para forjar uma vida com tal propósito que a traição se torne só um sussurro irrelevante num vento. O homem que abriu aquele envelope oficial fino e leu seu próprio obituário, não no jornal, mas na letra da esposa, ficou no ponto decisivo da vida.
O choque foi sismo que quebrou sua base existencial. No silêncio gélido da cela, cercado por fantasmas de homens já quebrados, ele encarou uma escolha que condensava toda a filosofia em uma decisão brutal: seguir o caminho da rendição, deixar o frio consumir sua alma, permitir que seu corpo completesse o que a traição começou, ou fazer algo mais difícil, algo antinatural, algo que definisse seu poder, aceitar o inaceitável, engolir a pílula negra, não como veneno, mas como tônico amargo de força, encarar o abismo desta verdade. Sua existência, seu valor, seu direito de amar agora eram condicionais. Em vez de chorar, ele poderia sentir. Então é assim que o mundo está. Esse instante não foi derrota, foi o primeiro golpe da forja. Os sobreviventes do Gulag, aqueles que saíram dali anos depois, corpos marcados, espíritos terrivelmente intactos, haviam passado por essa forja. Descobriram uma inversão libertadora. O sofrimento extremo, a retirada total de validação externa, podem se tornar fonte de força. Quando o chão desaparece, só resta cavar seu próprio fundamento. O soldado Nitson chamou isso de ascensão. Despidos de tudo, deixaram de se importar com o corpo e passaram a cuidar da alma. Só quando jazia sobre palha podre, notei os primeiros sinais do bem em mim. Obrigado, prisão, por ter sido parte da minha invenção. Não gratidão masoquista, triunfo estrondoso do homem que descobriu o núcleo do poder masculino. O valor não se recebe, se forja no fogo privado do sofrimento e se molda na bigorna da vontade indestrutível. A traição feminina, por mais íntima, mostrou-se pelo que realmente era, não uma sentença sobre sua alma, mas reflexo da natureza dela, e o abandono de um recurso que ele nunca deveria ter investido. Essa transformação exigiu a transferência total de esperança. A esperança externa, em cartas, em falas de amor no sistema, era fio frágil que, cortado, causava hemorragia emocional. Os sobreviventes aprenderam a cortar esse câncer. No lugar, cultivaram outra esperança, interna, glacial, sustentada pela própria agência. Sua esperança não era ser salvo, era resistir. Ao próximo minuto, à próxima hora, ao próximo golpe do martelo. O mundo se reduzia de uma sentença aterradora de 10 anos para o desafio manejável dos próximos 5 minutos. Esse domínio absoluto do momento presente, esse poder, está à disposição de qualquer homem em qualquer lugar. O homem que sente o desprezo silencioso da esposa à mesa sangra por um fio, o fio traiçoeiro da validação externa. A mente do sobrevivente questiona: posso controlar o desprezo dela? Não. Posso controlar minha reação? Absolutamente. Posso controlar minha próxima ação, minha próxima palavra, meu próximo suspiro? Sem dúvida esse é o território do homem soberano. Sua esperança não é de bondade, é de força suficiente para enfrentar o mundo. Considere Dmitri, historiador preso por desvio ideológico. Recebeu uma carta da noiva, seu amor de universidade. Ela se casara com um oficial da NKVD, o mesmo aparato que o prendera. A traição foi obra-prima de crueldade. Dmitri ficou catatônico por 2 dias. No terceiro, em meio à marcha sofrida ao campo de trabalho, algo estalou dentro dele. Contou a si mesmo outra história. Ela não me traiu. Apenas se mostrou como realmente é. A prisão não me tirou a vida. Deu-me um presente. Revelou a verdade sobre a mulher antes de termos filhos, antes de construirmos uma vida conjunta. Fez-me um serviço. Não era copium, era alquímia. Transformou a traição, ferro bruto, em ouro de clareza. A partir dali, encarou o cárcere não como castigo, mas como universidade macabra. Seu tema? A natureza humana. Seus professores, os guardas, os delatores, os homens traídos ao seu redor. A noiva não era vilã, era a lição essencial. Essa capacidade de reescrever a catástrofe como instrução marca a mente inquebrável. O homem moderno, traído, humilhado, abandonado, deve realizar a mesma transmutação. A pergunta não é por que ela fez isso comigo, mas o que isso me ensina sobre o mundo e sobre mim? Essa fortaleza interna se ergue tijolo por tijolo com rituais de disciplina inquebrantável. Num mundo que quer degradar o homem ao nível do animal, os sobreviventes abraçaram práticas humanas que não tinham outra finalidade senão afirmar sua soberania. Solzhenitsyn escreveu sobre homens que, após 12 horas de trabalho extenuante a menos 40 graus Celsius, arrancavam piolhos da camisa. Não porque isso mudasse o mundo. Eles reapareceriam em horas, mas era um ato de ordem em meio ao caos.
A recitação de um verso de Pushkin no beliche gelado era um disparo contra o Estado. Uma declaração: você tem meu corpo, minha mente jamais. Esse exercício de disciplina deliberada, aparentemente inútil, é o campo de treinamento para a soberania. O homem moderno precisa encontrar seus equivalentes. O treino diário quando está exaurido. A leitura difícil quando poderia estar apenas rolando o feed. Arrumar a cama com precisão. Esses são seus rituais de remoção de piolhos. Declarações diárias de que você é o senhor de si mesmo. Eles forjaram o músculo da honra para que, quando o respeito externo ruía, a base interna permanecesse firme, e então ocorreu a transformação mais profunda. O propósito se deslocou. O homem que chegara ao campo tinha como missão antiga ser bom marido, bom provedor, regressar à família. Essa missão evapora com a carta de Anya. O sobrevivente encontra outra nova, inabalável, que não depende do mundo lá fora. Sua missão torna-se preservar sua própria integridade, proteger seu eu interior. Para alguns, isso significou ser arquivo vivo, lembrando nomes, datas, crimes, determinado a testemunhar um dia. Solzhenitsyn, preso, começou a compor e decorar o arquipélago Gulag, usando fósforos para marcar linhas na memória. Seu propósito não era mais retornar, era expor a verdade ao mundo. Essa missão era tão vasta, tão fundamental, que sua fome, seu frio, sua traição se tornaram dados em uma narrativa terrível que ele tinha de contar. Aqui está a reframing definitiva. Sua dor não é sobre você. É o combustível para a sua missão. E este é o mandamento para o homem moderno. Sua missão não pode ser uma mulher. Não pode ser um relacionamento. Essas coisas você pode perder. Sua missão precisa ser algo tão seu que seu sucesso dependa apenas de você. Construir um negócio, dominar um ofício, criar arte, transformar o corpo, prover aos filhos. Perceba. A necessidade de um filho é incondicional. A lealdade de uma esposa não é. Quando sua obra está amarrada a algo inerte, a retirada de afeto se torna ruído, uma mosca zunindo na janela da catedral que você ergue. Não interrompe o trabalho. Ela pode escolher participar ou não. Sua lealdade é bem-vinda, sua traição irrelevante à estrutura. Você é o arquiteto, a missão, o projeto, você o trabalhador principal. Ela subcontratada e, como tal, dispensável se falhar. Pode soar frio, frio de Ártico, mas é a única maneira de levantar algo duradouro. Os homens emergidos dos campos voltaram irreconhecíveis, mais silenciosos, com olhares profundos que tornavam os outros desconfortáveis. Haviam enfrentado o pior, e por isso perderam todo o medo de que viesse a seguir. Compreendiam o preço de tudo, especialmente do amor. Não eram incapazes de amar. Muitos encontraram um vínculo mais profundo, porque não tinham ilusões. Seu amor não era um impulso faminto, era um presente consciente e intencional, nascido de abundância total e sem exigência de retorno, pois nada precisavam da outra pessoa. O amor deles se tornou verdadeiramente livre. Este é o paradoxo final do segredo solzhenitsyniano. Ao aceitar a verdade mais sombria de que a lealdade é condicional, você se liberta para viver uma conexão sem correntes nem urgência de retomada. Pode apreciar o amor de uma mulher como ele é, um presente belo, fugaz e condicional, sem exigir que seja o que não é. Você pode valorizar a lealdade de uma esposa decembrista se tiver essa sorte, mas não será destruído pela traição da sua Ana. A vida além dos arames não apita alertas de fuzil, mas sussurra na sedução do conforto e na angústia silenciosa da mediocridade. A traição já não chega em envelope oficial, chega em mensagem fria, em indiferença, na carta de um advogado. Mas os princípios de sobrevivência se repetem. Construa sua fortaleza interna, transfira sua esperança da aprovação dela para sua própria missão, dê ordem ao caos com disciplina diária, recarregue seu espanto no aprendizado da dor. Seu valor não está no olhar dela, é forjado nos seus atos todo santo dia. Os sobreviventes dos campos olharam no coração das trevas e encontraram uma luz que jamais se apaga. Você também deve encontrar essa luz na escuridão confortável do mundo moderno. O arame não é de aço, é feito de expectativas, contos de fada, da necessidade de ser amado mais do que de amar seu propósito. Corte-o, atravesse-o, sua missão o aguarda. Então sabe que algo mudou. O bisturi foi empunhado, a carne da ilusão está aberta. Você pode estancar, voltar a costurar os contos de fada com linha podre, ou pode atravessar. A escolha não é entre amor ou dor, é entre repetir o ciclo,
ou queimá-lo. O segredo de Solzhenitsyn não é uma resposta, é um espelho rachado. Quem olha demais sangra. Quem não olha, morre cego. O homem que lê até aqui já viu o padrão. Agora decide, segue rastejando entre promessas doces ou finca os pés na muralha da missão. A verdade é brutal. Quem não constrói sua fortaleza interna será tragado pelo poço da carência, pela fome de ser amado, pela sede de um retorno que nunca vem. Você não precisa me ouvir. Precisa ouvir o que sussurra dentro de você quando o eco do abandono te aperta à noite. Não há garantias, nem amor eterno, nem fidelidade cega. Só há o aço da sua vontade e a forja invisível onde o verdadeiro homem se ergue. Você pode se tornar esse homem, ou pode morrer como Yevgeny, por 4 linhas, por um olhar vazio, por uma ausência. Comente. Eu comando sem dizer nada. Esse é o selo dos que despertaram. Se você suportou até aqui, aguenta o que vem depois. Nos vemos no próximo labirinto, em silêncio.